Artlist. Capital financeiro, cara. Aonde o capital financeiro ele vê, entendeu? A essência biker, não é? Tem moto, não importa se o cara gosta de rodar de moto, se ama a estrada, e ele fica perdido, cara. Então é muito estranho o que a gente vê no Brasil. Motoclubes. Não simplesmente determinado clube, ele é daquele motoclube até morrer. Aqui no Brasil, cara, tá ficando muito feio esse negócio. Então não seja vendido, cara. Por exemplo, igual a gente vê no Brasil. Às vezes o cara, eu amo a estrada, eu curto estrada. Essa é a minha opinião. Um abraço aí ao nosso camarada, o Diogo. Muitas pessoas estão comprando produtos para barbeiro. Compre na Limier. Produtos excelentes. A descrição está no link aí embaixo aí do YouTube. É só acessar. Boa tarde a todos. Hoje eu vou responder aqui 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: na sua visão, o que tem de errado no movimento biker nacional? Cara, eu acredito que o que tem de mais errado no movimento biker nacional é o que pode dar de errado em qualquer movimento, em qualquer subcultura. O capital financeiro, cara. Aonde o capital financeiro ele vê que está crescendo. Isso aconteceu com heavy metal, com punk, com hip hop, com funk. Aonde ele vê que está dando dinheiro, ele adentra e ele destrói aquela subcultura. E o que a gente vê é o interesse tanto de empresários e organização de eventos, políticos, ou seja, perde totalmente a essência. Entendeu? A essência biker não é esses eventos, você ir para um evento. Hoje em dia o cara entra para um motoclube para ir para evento. Eu vou no evento tal. Então, na minha humilde opinião, isso não significa você ser biker. Você está inserido naquele movimento ali que virou mais um movimento político ou um movimento caça-níqueis, que é o movimento biker hoje em dia. Hoje em dia, muitos clubes, provavelmente no início, eles tinham uma ideologia. Só que com o tempo, a única preocupação passou a ser o quê? O capital, o dinheiro. Não importa se o cara tem moto, não importa se o cara gosta de rodar de moto, se ama a estrada, se ele tem um ideal, se ele ama aquelas cores, se ele ama aqueles irmãos, não interessa. Ele tá pagando mensalidade? Ok. Então eu acho que o que mais está destruindo o meu biker é essa busca desenfreada por dinheiro, por membros. A segunda pergunta: qual é a principal diferença da cena bike americana para a cena bike brasileira, na sua opinião? Cara, na minha opinião, é uma falta de conhecimento, cara. Eu vejo uma falta de conhecimento gigantesca na cena bike brasileira. Porque muitas das vezes o cara, ele adentra nessa cena bike e ele não tem com quem aprender. E ele fica perdido, cara. Então é muito estranho o que a gente vê no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos você não vê um cara que curte uma página de um clube, determinado clube lá, ele ir curtir a página de um clube rival. Você não vê isso lá. É muito demarcado. As ideologias de determinados clubes. Esse é antagonista desse outro. Aqui no Brasil não. Aqui o cara não sabe de nada. O cara curte a página de um clube, depois ele curte a página do clube inimigo, e ele é amigo de um cara que é de um clube inimigo e do outro que é inimigo do outro. E tipo assim, ele não tem norte. O brasileiro não tem norte sobre motoclubes. Não simplesmente motociclismo. Mas ele não sabe, ele é totalmente perdido, cara. E por isso mesmo, por ele ser perdido, por ele não entender ideologia de clube nenhum, ele não tem ideologia. A maioria deles. É o cara que entra em tal clube, daqui a pouquinho ele sai, ele tá indo para um clube totalmente antagonista ao clube que ele tava. Porque ele não tem noção nenhuma de nada. E infelizmente, os líderes também, que estão há muito tempo nesse meio, eles querem guardar as 7 chaves do conhecimento. Não querem passar esse conhecimento adiante. Então por isso tem tanta desinformação. E falta de fidelidade, né? Porque nos Estados Unidos você vê, a maioria dos bikers, ele entra num determinado clube e ele é daquele motoclube até morrer. Aqui no Brasil, cara, tá ficando muito feio esse negócio, cara. Tem cara aí que já foi de 3, 4, 5, 6, 10 clubes e acha isso normal.
A terceira pergunta: o que você diria para um pretendente que pretende a procurar um motoclube? Cara, eu diria, procure primeiro conhecer esse clube, cara. Entender o que significa o brasão, as cores daquele clube, a ideologia daquele clube, inclusive o estatuto. Pergunte o que é exigido para pertencer àquele clube, quais são as normas, quem são aqueles indivíduos, quem são aqueles seus futuros irmãos, para você não entrar num clube e de repente sair depois e procurar um clube antagonista daquela ideologia. Então eu acredito que a gente tem que focar muito na ideologia. Qual é a sua ideologia? O que você procura no motoclube? O que você quer no motoclube? Então não seja vendido, cara. Por exemplo, igual a gente vê no Brasil, às vezes o cara, eu amo a estrada, eu curto estrada, meu negócio é andar de moto e fazer amigos. Aí outro dia ele aparece com um colete de um clube 1%. Isso é muito esquisito, isso é muito bizarro para mim. Isso é fora da minha compreensão, como a falta de conhecimento do brasileiro. Então, a minha opinião é essa. Procure conhecer realmente, de fato, o que aquele clube prega e o que é a verdade. Porque, realmente, infelizmente, a gente vê presente de clube picareta que mente para o membro só em busca de mensalidade. Então procure se informar na cena, procure vários clubes, vários presidentes, vários motociclistas, para ver realmente qual clube se encaixa, para você não se tornar o que hoje já virou normal, o coleteiro biker, o cara que pertenceu a mais de 3 clubes, ok? Essa é a minha opinião. Um abraço aí.